agradecimentos ao pastor Takayama, sua esposa, a pastora Cida, ao meu pastor Mauro, ali, né? Prontamente nos liberou para estarmos aqui juntamente com os adolescentes, e todos os irmãos de Ueno que estão conosco aqui também. Muito obrigado por ter nos acompanhado, e aos demais pastores que se fazem presente aqui nessa noite. Que o Senhor vos abençoe poderosamente. Abra nossas Bíblias, a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, aleluia, e o versículo de número 5 a seguir. Glória. A carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, e o versículo de número 5 a seguir. Se puderem se colocar de pé um pouquinho. Aleluia. Glória a Deus. Não que eu não possa ler sentado, né? Mas vamos aumentar um pouquinho. Capítulo de número 2 e o versículo de número 5 diz assim: Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o seu ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo, e tornando-se semelhante aos seres humanos, assim na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira, a mais elevada posição, e lhe deu um nome, que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Feche os seus olhos. Aleluia. Senhor Jesus, nas tuas mãos estamos nesta noite. Graças te damos. Glorifica, Senhor, o teu nome neste lugar. Faz aquilo, Senhor, que lhe apraz, meu Deus. Em nome de Jesus, que nós sejamos, ó Deus, transformados, edificados pelo poder da tua palavra. É no nome de Jesus que nós oramos, Senhor. Fica conosco, Pai, na continuação deste culto, em nome de Jesus. Tome vossa sede. Amém. Oh, glória a Deus. Nós estamos diante de um texto que eu considero muito lindo. A carta de Filipenses, ou seja, a igreja de Filipos, ela foi fundada em meados de 52 pelo apóstolo Paulo. Paulo e Silas, na sua segunda viagem missionária, eles estavam na cidade de Troas, quando ele recebeu uma visão de um homem vestido com os trajes da igreja de Macedônia, pedindo que eles passassem a Macedônia e os ajudassem. Paulo, entendendo que aquela visão fora dada pelo Espírito de Deus, e ele prontamente com o seu companheiro, eles então foram em rumo ao chamado que eles receberam de Deus. E a Bíblia então vai nos dizer que, desembarcando em Filipos, ele encontra uma mulher chamada Lídia, e a Bíblia vai nos dizer que ele começa a falar da palavra de Deus, e o Espírito de Deus abre o coração daquela mulher, e ela então se converte ao Senhor Jesus, ela se entrega a Jesus, ela com sua família. Pouco tempo depois, este homem, ele vai às margens do rio, orar a Deus, buscar a Deus, e a Bíblia então vai nos dizer que sai uma jovem atrás de Paulo, falando, elogiando Paulo, dizendo: este homem é o servo do Deus Altíssimo. Quem dentre vocês, quem dentro de nós, que não gosta de receber elogios? Porém, Paulo tinha o Espírito de Deus, e ele sabia plenamente quem estava elogiando ele. E Paulo era um homem humilde, ele sabia que aquele elogio não era da parte de Deus, e sim de um espírito maligno. E a Bíblia então vai nos dizer que por alguns dias aquela jovem saiu atrás de Paulo, elogiando, exaltando Paulo. E Paulo, um certo dia, já tomado pelo Espírito de Deus, ele vira para aquela jovem e expulsa aquele demônio que estava no corpo daquela jovem. E como resultado da libertação daquela jovem, a Bíblia vai nos dizer que Paulo e Silas agora vai para o cárcere. E lá, com seus pés e com suas mãos amarrados, preso, com o corpo todo dilacerado,
A Bíblia então vai nos dizer que um olha para o outro, ou seja, que eles começam a adorar a Deus, eles começam a louvar. Lhes pergunto nesta noite, como que pode um homem com seu corpo todo dilacerado, porque haviam apanhado, estavam com o corpo todo machucado, porque os magistrados da cidade haviam batido neles, e não bateram pouco, eles sofreram muito naquele dia, e mesmo assim, eles encontraram força para louvar, para exaltar Aleluia! o Deus dos céus e a terra. Diferente de mim, de você que está aqui nesta noite, Paulo estava todo machucado, mas ele tinha motivo para glorificar o Deus de Israel. Aleluia! Você possa também levantar as tuas mãos e adorar o teu Criador. Amém, Porque Jesus! você tem motivos para glorificar Aleluia! o Senhor, Deus dos céus e a terra. E a Bíblia vai nos dizer que quando eles começam a adorar a Deus, perto da meia-noite, houve um tão grande terremoto. E a Bíblia vai nos dizer que o cárcere da prisão se abre e as cadeias que prendiam Paulo e Silas se soltaram. E os dois foram libertos das cadeias para louvor e glória de Deus que fez os céus. E o carcereiro, tomado de susto quando ele vê aquela situação, ele desembanha sua espada. E quando ele vai dar um golpe fatal sobre ele, Paulo dá um brado e diz: não faça isso, porque todos nós estamos aqui. E aquele homem cai de joelho. O que faremos para sermos salvos? E ali a Bíblia vai nos dizer que ele com toda a sua família se converte a Cristo. Aleluia! E aqui nós temos então a igreja já formada em Filipos. Uma igreja conhecida, uma igreja generosa, porque por 2 vezes ou mais ela contribuiu com o ministério de Paulo. Paulo tinha um carinho especial por esta igreja. E a Bíblia então e alguns anos mais tarde, aproximadamente no ano 62 a 63, o apóstolo Paulo estava preso. Alguns eruditos dizem que ele estava preso em Cesareia, outros diziam que ele estava preso em Éfeso, outros acreditam que ele estava preso em Roma. Ou seja, não sabemos o certo qual era a prisão que o apóstolo Paulo estava. Nós só sabemos que de fato ele estava aprisionado. E ele recebe a visita de um moço chamado Epafrodito. E este homem vai até Paulo novamente levando uma oferta da igreja de Filipe. Essa mesma igreja que já havia contribuído com o ministério de Paulo. Agora já pela 3ª vez, eles enviam este homem chamado Epafrodito, levando uma oferta de carinho para o apóstolo Paulo. E quando Paulo recebe a visita deste homem, ele se alegra muito, porque aquela igreja que ele tanto amava, não havia se esquecido dele. E ali, a Bíblia vai nos dizer então, que ele tendo conhecimento do que se passava na igreja de Filipos, ele escreve com esta carta, a carta que nós temos, a carta aos Filipenses, conhecido pelos estudiosos como a carta da alegria. É interessante, amados, que este homem, ele não estava em liberdade como nós estamos nessa noite. Ele não estava em sua casa com seus amigos, desfrutando de uma bela comunhão. Ele estava preso, mas mesmo assim, ele tinha motivos para glorificar o Senhor. Aquela prisão não impedia ele de sentir alegria. Aquela prisão, aquela cadeia, não o deixava triste, pois ele mesmo havia escrito nessa mesma carta: eu aprendi a tanto a ter fartura como a passar necessidade. Eu aprendi a estar alegre, eu aprendi todas as coisas. Mas em tudo nós somos mais que vencedores. Então aquela cadeia que eu prendi, ele sabia que aquilo era algo passageiro, era algo momentâneo, e aquilo não abalava a sua fé em Cristo Jesus. Aquilo não o entristecia, pelo contrário, as prisões fortaleciam cada vez mais o apóstolo Paulo. E a Bíblia então vai nos dizer que ele escreve esta carta, chamada Carta aos Filipenses, escrevendo para eles, dando alguns conselhos, pedindo a eles que eles permanecessem firmes com o Senhor Jesus, exortando em algumas necessidades
que havia dentro da igreja. Pois até mesmo uma igreja conhecida como uma igreja generosa também tinha os seus problemas. Havia duas mulheres, duas líderes, chamadas Síndica e Evódica, que estavam tendo uma pequena contenda. E Paulo então escreve essa carta corrigindo aquele pequeno desentendimento que estava havendo sobre elas. Havia também um grupo de judeus que perseguia Paulo por onde quer que ele passava, tentando desconstruir aquilo que Paulo pregava, dizendo que Paulo não era apóstolo, dizendo que Paulo não era chamado por Jesus. Então havia esse grupo de pessoas, e Paulo escreve esta carta então, exortando, ensinando a igreja de Filipenses acerca desses detalhes, para que ela continuasse sendo a mesma igreja que fora fundada por ele anos atrás. Paulo escreve essa carta exortando a eles a que permanecesse no mesmo sentimento que Cristo. E quando chegamos aqui nesse capítulo de número 2, mais precisamente no versículo de número 5, ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Isso aqui eu acho muito lindo, porque o nosso Deus, o primeiro homem, que era uma criatura, ele quis ser Deus. Agora o segundo Adão, que sendo Deus, não teve por usurpação em ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou. E ele então escreve dizendo: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus. E aqui eu vejo um gesto de humildade no nosso Senhor Jesus. Eu vejo a humildade em todos os lados, na pessoa de Jesus Cristo. Vejo a humildade no seu nascimento. Jesus, sendo Deus, ele não escolheu nascer em um palácio, mas estava escrito que ele nasceria em uma manjedoura, em uma cidade pequena chamada Belém de Judá. Sendo Deus, ele não foi morar em uma capital, mas foi morar em um lugar chamado Nazaré, na Galileia, lugar que era desprezado pelos mais intelectuais. Então eu vejo humildade em todos os sentidos na pessoa de Cristo. E quando eu olho para a igreja do século 21, muitas pessoas, às vezes independente, empresário, tem o teu cargo eclesiástico, a Bíblia diz que nós precisamos seguir o mesmo exemplo de Jesus, a mesma humildade dele, porque ele era Deus. E a Bíblia vai dizer que ele não teve por usurpação em ser igual a Deus, mas por um momento ele deixou de lado a sua glória, ele deixou de lado tudo aquilo que ele tinha ao lado de Deus Pai, para se encarnar, aleluia, para viver entre os homens, para que eu e você um dia tivéssemos a oportunidade de um dia estar com ele na eternidade. Aleluia! O nosso Senhor Jesus, sendo rei, sendo adorado por anjos, por querubins, por serafins, ele não teve por usurpação, aleluia, mas ele se esvaziou e habitou entre os homens, aleluia, para que eu e você, que não tínhamos condições nenhuma de sermos salvos, pudéssemos alcançar a salvação. Aleluia! E estar com ele na eternidade. Oh, glória! E quando eu olho para esse gesto de humildade, de simplicidade de Jesus, eu olho para mim e digo: quem sou eu? Se eu prego, não é mérito meu. Se você louva, não é mérito teu. Se você é um empresário, isso não é mérito teu. Mas é Jesus que tem lhe dado essa graça. Amém! Então nós não podemos nos exaltar achando que somos alguma coisa, porque não somos nada. Nós somos mais que vencedores se estivermos em Cristo Jesus. Aleluia! Nele, nós somos mais que vencedores. Amém! Se estivermos ligados na videira verdadeira que é o Cristo, então nós não somos nada. O homem só é o que é se ele estiver com Cristo Jesus. Se ele não estiver em Cristo, ele é o mais miserável de todos os habitantes da face da terra. Certa feita, Jesus olhou para a igreja de Laodiceia e disse: eis que estou à porta e bato. Uma igreja que se dizia rica, que se dizia que tinha tudo. E Jesus olhou para ela e disse: você não é nada, você é pobre, você está nu, você é miserável, porque ela se exaltou. Agora imagine comigo, o meu Senhor, que sendo rei,
Ele se fez pobre, que sendo Deus, Ele se fez homem, para que eu e você, porque a Bíblia vai nos dizer que não havia um justo sequer. Todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. A mesma Bíblia vai dizer que por um homem o pecado entrou no mundo e pelo pecado entrou a morte. Por isso que todos nós havíamos pecado. Nós não tínhamos condições de alcançarmos a salvação. O nosso destino era o inferno. Mas Jesus, sendo Deus, Ele disse: não, eu vou me humilhar. Eu vou descer ao nível deles, para que eles um dia possam estar comigo na eternidade. Oh, querido, se você não adorou a Deus, se você ainda não está entendendo o que Deus está dizendo, Jesus está dizendo: eu vou descer ao teu nível, eu vou me igualar a você, para que um dia você se iguale a mim na eternidade. Aleluia! Oh, glória! De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve no Filho de Deus. Que sentimento é esse? Que sendo Deus, sendo o Senhor, Ele se humilhou. Que nós possamos também, independente da nossa posição, seja ela social, eclesiástica ou financeira, em todas as áreas, mas que nós devemos sempre nos humilhar debaixo das potentes mãos do Senhor, para que Ele nos exalte, porque a glória dEle, Amém! e a honra é dEle. Aleluia! Somos o que somos, porque o Senhor nos amou e nos amou com amor. Aleluia, Deus! O qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou, ou seja, Ele simplesmente deixou de lado e veio habitar entre os homens. Mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. O meu Jesus, que na eternidade os anjos o adoravam 24 horas, que na eternidade Ele era louvado e adorado. A Bíblia vai dizer que agora Ele se humilha. Quando Ele habita entre os homens, as pessoas olhavam para Ele e diziam: tens demônio? Tens demônio? Não o considerava como filho de Deus, não o reconhecia como Senhor. Pelo contrário, o profeta Isaías vai dizer que não havia beleza nenhuma nele, não havia formosura. Era uma pessoa de quem as pessoas escondiam o rosto. Imagine a posição que ele, como o nosso Senhor se rebaixou. Chegou a um nível tão baixo que as pessoas viravam o rosto para não olhar para Ele. Chegou a um nível tão desprezível que as pessoas viravam o rosto e os que não viravam zombavam dele. Os que não viravam a sua face olhavam para Ele e o criticavam e diziam que Ele estava endemoniado, Filho de Deus, tendo que ouvir todas essas injúrias, para que você estivesse aqui nesta noite, sentado nesse banco, tendo a oportunidade de glorificar o Deus que fez os céus e a terra. O Filho de Deus chegou a um nível tão desprezível, tão humilhante, para que nós fôssemos alcançados. Ninguém, nem no céu, nem na terra, e nem embaixo, como diz Apocalipse capítulo 5, podia abrir o livro e desatar os seus selos. E aquilo causou um desespero tão grande no coração de João. Ele diz: nós estamos perdidos, nós seremos destruídos. Calma, João. Eis aí o Cordeiro de Deus, que foi morto, e com o seu sangue compraste para si homem e mulher. Aleluia! Todas as tribos, línguas
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Assim, na forma de um homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. A morte de cruz naquela época era a punição mais terrível que existia. Esse tipo de morte só era dado para as pessoas mais desprezíveis e horríveis que havia naquela época. E foi assim que Jesus foi considerado. Ele foi considerado como a pessoa mais desprezível, mais horrível. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Ele se entregou naquela cruz. Ele morreu como um maldito. Porque a Bíblia diz: maldito todo aquele que morrer pendurado por uma cruz. E Jesus se fez maldito por nós. Jesus se fez maldito para que você se tornasse bendito, bem-aventurado. Aleluia. Por isso Deus também o exaltou sobremaneira, a mais elevada posição, e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome. O nosso Senhor Jesus, Ele desceu a esse nível baixo. E no Getsemane, como você já sabe, Ele clamou a Deus. E o sofrimento era tão grande que a Bíblia vai dizer que saíram gotas de sangue do seu suor. Tal foi o sofrimento do Filho de Deus, para que um dia você estivesse sorrindo. Aleluia. Para que um dia você estivesse louvando. Aleluia, para que Deus. um dia você estivesse adorando. Obrigado, Jesus. Senhor, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Está doendo. Está doendo, Senhor. Mas por amor a eles, faça-se a tua e não a minha vontade. Aleluia. Faça-se a tua e não a minha vontade. E o nosso bom mestre, ele foi levado para o madeiro. E o sofrimento não acaba naquela cruz. O povo ainda continuava zombando. O povo ainda continuava humilhando o Filho de Deus. Mas quando ele deu um brado dizendo Tetelestai, está consumado. Aleluia. Eu acho lindo isso aqui. Oh, glória a Deus. Quando ele diz Pai, está consumado, em outras palavras ele está dizendo: Senhor, Pai, o Senhor me deu uma missão e eu cumpri cabalmente aquilo que o Senhor me deu. Aleluia. Não deixei nada para trás. Aleluia. Não deixei, está consumado. Eu vos entrego o meu Espírito. E aquilo que era impossível aos homens, de entrar no Santo dos Santos, através da morte do Cordeiro de Deus na cruz. Glória a Deus. O véu do templo se rasgou. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, Deus. Deus. Você poderia pôr um carro de um lado e de outro para puxar e não conseguia rasgar aquele véu. Mas com o brado de Cristo na cruz do Calvário, aquilo que nos impedia de entrar no Santo dos Santos, agora estava livre. Aleluia. Já não havia mais barreira, já não há mais barreira. Glória a Jesus. Ou seja, você brasileiro ou japonês ou qualquer nacionalidade, você pode entrar no Santo. Amém. E adorar o Filho Aleluia. de Deus. Aleluia. Porque Ele deu o brado na cruz do Calvário. Glória a dizendo, Jesus. está consumado. Aleluia. Aleluia. Você não deve mais nada. Está consumado. Glória a Deus. A tua dívida está paga. Aleluia. Aleluia, de Jesus. Cristo na cruz do Calvário. Você não deve mais nada. Aleluia. Jesus justificou você através do sacrifício dele na cruz do Calvário. Glória a Jesus. Verso 9. Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira, a mais elevada posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Aleluia. Glória a Deus. Eu imagino Deus
olhando para Jesus, dizendo: filho, você foi obediente. Você poderia ter desistido. Eu te avisei que não seria fácil, mas você quis. Mas você venceu. Glória a Jesus. Agora eu vou lhe dar um nome que está acima de todo nome. Eu vou lhe dar um nome que está acima de todo nome, Maravilha. tanto dos que estão na terra, como dos que estão nos céus e dos que estão embaixo da terra. Glória a Deus. Para que diante do teu nome Glória. toda língua confesse Glória a que Deus. o Senhor, aleluia, que tu és o Senhor. Vou lhe dar um nome para que todos confessem que tu és o Senhor. E Deus, por isso Deus o exaltou sobremaneira, a mais elevada posição, e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, aleluia. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Eu não conheço nenhuma história, algum líder religioso que você ore no nome dele, que você clame no nome dele e o morto ressuscite. Se você conhece, eu não conheço. Eu não conheço nenhum líder religioso que cura cego. Mas o meu Jesus, o teu Jesus, ele disse: em meu nome, Glória. Maravilha! falarão novas línguas, em meu nome, e porão as mãos sobre os enfermos, e glória. eles serão curados. Aleluia! No nome de Amém! Há poder no nome de Jesus. Amém! Esse nome que está acima de todo nome. E o que eu acho interessante aqui, que a Bíblia vai nos dizer que toda língua, peraí, não é só a igreja. O ímpio vai ter que confessar. Amém! O ímpio vai ter que se dobrar diante dele naquele grande dia. Vai ter que olhar para ele e dizer: tu és o Senhor do Senhor. Aleluia! Seja crente ou não crente, se não quer confessar hoje, vai ter que confessar naquele grande dia, mesmo que seja para o juízo. Mas vai ter que olhar para ele, vai ter que se dobrar diante dele e dizer: tu és o Senhor. Aleluia! Aqueles que escreveram livros negando o nome de Jesus, aqueles que tentaram varrer o nome de Jesus da face da terra, um dia eles terão que se prostrar e olhar para ele. Não, tu és o Senhor, tu és o Senhor dos senhores, tu és o Senhor dos senhores. Por quê? Porque o nome dele está acima de todo nome. Aleluia! Jesus é maior do que Amém! é maior do que os seres angelicais, Aleluia! do que os seres caídos, do que todo ser que foi criado. Ele é Senhor dos senhores. Amém! Jesus Cristo de Nazaré. Adore o Senhor dos senhores. Aleluia! Oh, maravilha, Deus! Santo Deus! Jesus, eu amo adorar esse Jesus, porque há poder no nome de Amém! Oh, aleluia! No nome de Jesus, os enfermos são curados. Amém. No nome de Jesus, os espíritos saem. Amém. No nome de Aleluia. Jesus, o batismo, a salvação. Glória a Porque Jesus. Jesus está sentado no mais alto e sublime. Aleluia! Ele é Senhor dos senhores. Ele é Rei dos reis. Amém. Se coloque de pé. Aleluia! Vamos adorar este Senhor. Santo Deus! A Bíblia vai nos dizer que os 24 anciões se prostravam diante do Senhor dos senhores e lançavam as suas coroas e diziam: Santo, Santo, Aleluia! Senhor dos exércitos, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Amém! Quando olhamos para o Salmo 24, abrir-se-á portais eternos, porque entrará o Rei da Glória. Quem é esse? O Senhor, poderoso na guerra, aquele que desceu entre os homens, mas venceu a batalha. Aleluia!
O Filho de Deus, aleluia, que venceu as guerras, está neste lugar. Ei, vai, cai, tu, levla, sul, levla. Não há nome como o nome do nosso Senhor Jesus. Nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Diante dele, curvam-se grandes e pequenos, brancos e negros, todos se prostram diante do nome que está acima de todo nome, o Senhor dos Exércitos. Ele é o Senhor da glória. Aleluia! E quando eles estão adorando, eu vou estar orando. Aleluia! Venha adorar o Senhor, não perca a tua oportunidade. Hoje é o teu dia. Oh, aleluia! O Espírito de Deus está aqui renovando vidas. Aleluia!
Nós busquemos ao Senhor intensamente nessa hora, nesses últimos 5 minutos que temos. Nós vamos cantar essas canções ao Senhor de adoração. Te convido a se abrir realmente o seu coração e se entregar em cada palavra que diz. Você pode se desprender das coisas que estão aqui, do celular nessa hora, e você pode se entregar ao Senhor. Oh, aleluia, 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 aleluia. Levante suas mãos aos céus. Vamos entregar esse ano, Senhor. Vamos entregar, vamos fazer um brado de adoradores, de adoradores, de adoradores. Yeah.
hoje é a nossa última sexta profética do ano. Seja um profeta e profetize algo na vida de alguém nessa noite. Profetize algo, profetize uma bênção. Profetiza 2020 de cura, de milagre, de restauração, de campos ampliados, de salvação. 2020 vai ser ótimo, vai ser excelente. 2020 vai ser extraordinário. 2020 você vai viver milagre após milagre. 2020 você vai ter casamento. 2020 vai ter restauração. 2020 a tua casa vai servir ao Senhor. 2020 a tua igreja vai multiplicar. 2020 a tua igreja vai triplicar. 2020 você vai ter que mudar de igreja porque não vai caber mais gente dentro dela. 2020 é ano de salvação. Aleluia! Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! 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 Glória a Deus! Glória a Jesus! Amém, irmãos! Glória a Deus! Yes! É para nós, Jesus, é para mim. Obrigado a todos que vieram de tão longe estar conosco nessa noite. Deus abençoe vocês. Vamos fazer um acordo aqui, todo mundo que é visitante aqui, que vocês são de outras congregações. Vamos fazer um acordo. Vamos nos ver mais em 2020. Amém? Que as igrejas locais